Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é a independência do Brasil. O professor André Brito aqui falando. Esse tema esse tema que vamos abordar hoje é um tema muito importante, sobretudo para quem é brasileiro, né? No ano de 2022, nós estaremos aí diante de uma comemoração. Uns vão comemorar e outros vão analisar criticamente. Mas o fato é que nós teremos 200 anos desse episódio, né? Então nós vamos começar a analisar essa imagem e eu gostaria de colocar algumas questões, algumas indagações. A primeira questão é: você sabe quando ocorreu a independência do Brasil? Eu suponho que se você perguntar para um adulto que esteja próximo de você, ele não vai saber responder. Talvez ele até indique o 7 de setembro, mas dificilmente vai saber ano, mês, a data completa, por assim dizer. Não é? Não que isso faça tanta diferença para a vida de alguém, mas de certa forma é um indicativo, né? Quando uma pessoa, um cidadão não conhece a história, ou pelo menos passagens importantes da história do seu país, ele tende a não valorizar tanto esse país, não tende a valorizar essa nação, e de certa forma isso gera um certo descompromisso em lutar por aquilo que ele acredita importante nesse país. Eu penso assim. Vamos olhar essa imagem. O que vocês entendem ao olhar essa imagem? O que essa imagem traz à mente? E com que objetivo será que ela foi pintada? Quando será que esse quadro foi feito? Vocês têm alguma ideia, alguma noção? E será que havia nesse momento, no 7 de setembro de 1822, um sentimento de nacionalidade, uma identidade nacional? Ou seja, será que o indivíduo que estava lá na província do Rio de Janeiro, ou na Bahia, ou no Ceará, ou lá em Minas Gerais, será que ele se via como um brasileiro? Essas questões nós vamos procurar esclarecer ao longo dessa apresentação. Então, essa pintura, gente, ela foi feita muitos anos depois do episódio que ela tenta retratar. Se você olhar de forma assim desavisada, você tende a pensar que essa pintura foi feita por alguém que estava ali no chamado Grito do Ipiranga, quando Dom Pedro teria levantado a sua espada em cima de um cavalo imponente e proclamado a independência do Brasil, certo? Mas não foi bem assim. Essa pintura ela foi feita mais de 60 anos depois e ela tinha alguns objetivos. Um dos objetivos era fazer uma homenagem à monarquia no momento de enfraquecimento do imperador Dom Pedro II, né? Então, uma ideia era fazer uma homenagem, uma tentativa de dar um respaldo para o governo imperial. E a outra tentativa que se pode atribuir essa pintura do Pedro Américo é a tentativa de criar uma imagem idealizada do passado. Tentar representar esse passado como um momento glorioso, como um ato de bravura do príncipe regente Dom Pedro, que levanta a espada e declara a independência. Aos poucos, no desenrolar dessa aula, a gente vai ver que a história não é bem assim. É importante a gente perceber que a independência do Brasil não resultou de uma vontade única de uma pessoa, de um príncipe que levanta uma espada e faz um movimento de emancipação. Não. É importante lembrar que esse evento estava dentro de um contexto mais amplo, né? Então, para isso, a gente precisa
atentar para alguns episódios, alguns acontecimentos ali no início do século XIX que tiveram uma relação importante com esse processo. E por processo, nós entendemos o desencadear de diferentes eventos que, concatenados, desencadearam a independência ou a emancipação política do Brasil. Nós já vimos em outras oportunidades o que acontecia na Europa, a ascensão do imperador Napoleão Bonaparte, como ele expandiu os seus domínios pela França e por toda a Europa, impôs um bloqueio continental e, de certa forma, determinou uma tomada de posição da corte portuguesa. E nós vimos que, amparado pela Inglaterra, o príncipe Dom João toma a decisão de transferir a corte para o Rio de Janeiro. Então, esse é um episódio que a gente precisa ficar atento, importante nesse processo de independência. Em 1815 acontece outro evento importante, que é a chamada elevação do Brasil a Reino Unido, de Portugal ao Algarve. Em 1820, uma revolução acontece lá na cidade do Porto, em Portugal, e em 1822 o rompimento. Então vocês reparem que esses marcos apontam para algo mais complexo. Não foi uma coisa que da noite para o dia veio à cabeça de Dom Pedro e fez com que ele levantasse a espada e proclamasse a independência do Brasil. Não. Foi um episódio que está relacionado a um contexto histórico mais amplo e, de certa forma, complexo. Muito bem, vamos relembrar então algumas modificações e alguns significados da transferência da corte portuguesa em 1808 para o Brasil. Em primeiro lugar, essa transferência deslocou o centro de gravidade do poder de Portugal para a colônia. Então, da noite para o dia, acontece uma coisa inédita, que é a transferência de todo o aparato burocrático e administrativo da metrópole portuguesa para a colônia, aqui no Rio de Janeiro. E isso altera uma série de coisas, isso altera e muda muita coisa, Estabeleceu no Rio de Janeiro as instituições de governo, os tribunais, criou uma série de modernização, trazendo, por exemplo, a Biblioteca Real, criando depois um banco, o Banco do Brasil, e várias outras instituições, de maneira que a cidade do Rio de Janeiro se torna a sede da monarquia portuguesa. E o Império Português, que possuía terras na África, na Ásia, aqui a colônia portuguesa, de mera colônia, ela se torna a sede do governo. Isso é muito importante. Então, para a gente entender o processo que vai desencadear o chamado Grito de Ipiranga e na emancipação política, é preciso estar atento para isso, esse deslocamento da corte em 1808. Mas ele sozinho não era um evento em si que já apontava para uma futura independência do Brasil. Não, isso não estava determinado, E aí eu chamo a atenção para um mal entendido, que algumas pessoas vão explicar a independência do Brasil. Eles citam lá a Inconfidência Mineira de 1789, diz, olha, ali já existiam umas forças políticas e econômicas que queriam fazer a independência do Brasil. Não. O que acontecia ali era um movimento provinciano que tinha por objetivo fazer um rompimento com a dominação portuguesa e, no máximo, a independência da capitania de Minas Gerais. A mesma coisa a gente pode falar da Conjuração Baiana de 1798.
Ali não eram eventos que já apontavam para a independência. Não, não havia essa noção de conjunto, essa visão de Brasil. Isso foi uma coisa construída depois, certo? Muito bem. Algo que se deve lembrar também, gente, que é muito interessante pensar que nenhuma outra monarquia, que nenhuma outra casa real deixou a sede do poder, a metrópole, para se deslocar para a colônia. Isso é um fato único e interessante que ajuda a explicar, inclusive, por que depois da separação, depois da emancipação política de 1822, se conseguiu manter esse enorme território que nós temos aqui como uma unidade. Isto é, na América Espanhola houve uma fragmentação, ou seja, aquele território enorme que era a colônia espanhola, ele se fragmentou, se dividiu em várias repúblicas. No Brasil, não. Conseguiu se manter a identidade. Uma das explicações se deve ao fato de a família real e toda a estrutura de governo ter se transferido para a colônia em 1808, né? E aí, essa transferência deixou o Rio de Janeiro e o Brasil numa situação privilegiada, enquanto Portugal ficou lá, jogado às traças, dominado pelo exército napoleônico e em desvantagem, principalmente com relação ao comércio. Então, essa vinda da família real em 1808, ela abriu um caminho que poderia ser seguido no sentido da independência. Poderia, mas isso não estava dado, não estava determinado. Mas, de certa forma, criou condições para que isso pudesse, no momento histórico oportuno, ser concretizado. Muito bem. Então, o que acontece? Um enfraquecimento da dominação portuguesa sobre o Brasil. A transferência da família real para o Brasil, a família real para a colônia, ela vai significar um enfraquecimento das rédeas do controle português sobre a colônia brasileira. E, ao mesmo tempo, isso vai fortalecer na correlação de forças dos estados ali no início do século XIX, né, dos estados, que eu digo as nações, vai favorecer a Inglaterra, né? Vejam vocês, do ponto de vista comercial, a Inglaterra passa a mandar os seus produtos aqui para o Brasil e a cobrança de impostos dos ingleses é de 15% apenas, enquanto produtos portugueses passam a ser taxados em 16%. Outros países, como por exemplo os Estados Unidos da América, se quisessem comercializar, ou seja, exportar aqui para o Brasil, pagariam 24%. Tudo isso significa uma ascensão da Inglaterra, significa um enfraquecimento do chamado antigo sistema colonial, em que Portugal era capaz de determinar o pacto colonial, exigindo que a colônia só vendesse ou comprasse produtos de Portugal, impedindo que outros estados comercializassem diretamente com o Brasil. Então, no início do século XIX, nós temos, de certa forma, um enfraquecimento daquele Portugal que se tornaram pioneiro na expansão marítima. Temos a ascensão da França de um lado e a ascensão da Grã-Bretanha, da Inglaterra, de outro. É nesse processo, é nesse caminho que as coisas vão delineando a construção de um processo que culminou na independência do Brasil. Muito bem, só que o tempo passa, né? O período que Dom João passa no Brasil, governando o Brasil, depois a sua mãe morre, ele se torna
ele é coroado, né? Se torna o Dom João VI aqui no Brasil, período joanino, acontece a consolidação da colônia, é um período, de certa forma, conturbado, né? Dom João, para tentar fazer uma retaliação à França, ele invade colônia francesa na América, Guiana Francesa. Ele também se envolve em uma guerra aqui da Cisplatina, na América do Sul, onde futuramente seria o Uruguai, né? Ele enfrenta também movimento de separação, né? Em 1817, no Nordeste. Então é um contexto complexo. E na Europa, Napoleão finalmente é derrotado. Todas aquelas monarquias que foram depostas, que foram afastadas do poder pelo Napoleão, elas retornam e os seus representantes fazem uma reunião, o Congresso de Viena, para fazer um novo arranjo, né, para tentar restaurar as monarquias e o antigo governo, o antigo regime na Europa. É nesse contexto que eles vão dizer para Dom João: Dom João, você precisa retornar para a Europa para você ser reconhecido como rei, para você ter a sua legitimidade de volta. E aí, naquela má vontade, sem querer retornar para Portugal, estando bastante ambientado já no Brasil, no Rio de Janeiro, o Dom João é aconselhado a fazer um esquema, um arranjo. O que seria esse arranjo? Ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarve. Então, nesse momento, o que acontece? A colônia brasileira vai para um outro patamar, um patamar de igualdade com Portugal. O Brasil é elevado à categoria de Reino Unido. Brasil, Reino Unido, Portugal e Algarve. Olha que interessante. É um arranjo político que permite que o Dom João tenha a sua legitimidade reconhecida diante dos outros estados, diante das outras monarquias na Europa. Então percebam vocês o caminho. 1808, a transferência da corte, da família real e de todo um sistema administrativo, um aparato de governo. Várias coisas acontecem aqui no Brasil, na América do Sul e na Europa, e nesse novo contexto acaba surgindo a oportunidade e o Brasil se torna Reino Unido, né? Bom, na esteira dos acontecimentos, Portugal, que havia ficado meio jogado às traças, Portugal passou a ser, gente, um protetorado britânico. Perdeu a sua autonomia desde a invasão da França em 1808. E desde que Napoleão foi expulso, os ingleses passaram a administrar. Então, algumas forças se juntaram, forças políticas e econômicas, né? A burguesia portuguesa, setores da burguesia, da nobreza e também do clero, e eles fizeram um movimento e expulsaram os ingleses do governo de Portugal e fizeram uma revolução. Essa revolução é chamada Revolução Constitucionalista do Porto, né? Uma revolução inspirada naqueles princípios iluministas, nos princípios liberais, no sentido de que os reis deveriam ser limitados por uma Constituição. O fato é que houve a construção de um novo governo, criou-se uma Assembleia Constituinte e reuniu-se deputados de várias partes de Portugal, criou-se um governo, uma junta governativa, e esse governo foi chamado de cortes, né? Ou a reunião dessas novas lideranças foram chamadas de
cortes. E aí a coisa começa a apertar em relação à colônia brasileira. Então aí é como se os portugueses fossem querer correr atrás do prejuízo, por assim dizer. Muitos haviam ficado prejudicados no comércio, né? Quando da abertura dos portos aqui do Brasil, quando o Brasil foi colocado em pé de igualdade com Portugal. Então, algumas forças se rearticularam para tentar mudar a situação. E o que eles queriam? Eles queriam criar um novo tipo de governo, uma monarquia constitucionalista, ou seja, que o governo do rei Dom João VI fosse limitado por uma constituição, certo? Mas Dom João estava no Brasil, seu filho Pedro também, já estava ambientado e nem tinha interesses em retornar a Portugal. Mas ele estava num dilema. Se ele não retornasse, ele poderia perder o direito de ser rei de Portugal. Então as cortes fizeram várias exigências, né? Uma delas era o retorno da família real para Portugal, né? Eles queriam a anulação completa daqueles acordos comerciais com a Inglaterra, que deram maior benefício à Inglaterra em prejuízo de Portugal. E aí Dom João ficou naquele dilema, né? Como lá em 1807, quando Napoleão falou, oh, vou invadir, transfiro a corte para o Brasil ou não? Dom João ficou ali, né? Reticente, pensava, repensava, até tomou a decisão. Agora, com a pressão que as cortes faziam sobre ele, finalmente ele tomou a decisão de partir, retornar para Portugal e assegurar a posse do trono, né? Ainda que a contragosto, sendo limitado por um conjunto de direitos, uma constituição, mas ele nomeou o seu filho, né? O rapaz, um jovem lá, 20 anos de idade aproximadamente, o Pedro, né? Ô Pedro, vem cá, meu filho. Eu vou para Portugal e você fica para governar o Brasil, ok? Então, Dom João fez o decreto, nomeou seu filho como príncipe regente do Brasil e retornou, né? Mas acontece, gente, que muitas elites econômicas e políticas aqui do Brasil, né, acabaram acreditando que essa revolução em Portugal seria uma coisa boa, né? Que elas eram iluministas, que elas estavam alinhadas aos princípios do liberalismo político, né? E aí muitos deputados foram eleitos para representar as províncias do Brasil nas cortes, em Portugal. Então as províncias daqui mandaram seus representantes. Muitos não estavam interessados em manter a submissão ao Dom João ou a um príncipe, né? Eles acharam que isso daria maior autonomia. Só que com o passar do tempo, eles perceberam que os deputados das cortes não eram assim tão liberais. Eles perceberam que eles queriam, os deputados das cortes portuguesas queriam, na verdade, fazer o Brasil retroceder a uma posição de submissão em relação a Portugal, né? Então, um dos decretos da corte foi exatamente anular a nomeação de Dom Pedro como príncipe regente. E assim as cortes foram baixando várias leis, vários decretos extremamente repressores e centralizadores lá para Portugal. Ou seja, queria retomar as rédeas com relação ao Brasil.
E aí eles extinguem tribunais e instituições de governo, eles determinam o retorno do Pedro, né, do príncipe regente, e passam a enviar mais tropas portuguesas para garantir que todas as províncias aqui do Brasil se submetessem ao poder direto das cortes. Resumindo, eles queriam fazer o Brasil retornar à posição de uma mera colônia de Portugal. Essa galera não é boba nem nada, né, gente? Eles haviam tido prejuízos no tempo que Portugal ficou lá, jogado às traças, né? Que Dom João VI governava o Brasil e não estava lá, deixou Portugal abandonado aos franceses, e depois aquela coisa de protetorado dos britânicos. Evidentemente que eles estavam muito ressentidos com toda essa situação e estavam tentando fazer a história voltar atrás. Agora pensa numa coisa, muitos comerciantes, grandes comerciantes que traficavam escravos, grandes fazendeiros, senhores de engenho, que passaram a lucrar muito com a abertura do comércio, proporcionado pela vinda da família real. Vocês acham que esse povo iria aceitar que Dom Pedro voltasse para Portugal? Vocês acham que eles aceitariam essa posição de submissão do Brasil? Sim ou não? Não, né? Pois é. Então, as cortes e os decretos de setembro, ou seja, ao longo de setembro, as cortes vão apertando as rédeas, por assim dizer, né? Até aquele momento, gente, 1821, muitos jornais, periódicos, folhetos, panfletos que circulavam, dezenas deles, circulavam nas principais cidades do Brasil, né? No Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Paulo, né? E as elites até aquele momento não falavam muito de independência. Foi só depois do episódio de as cortes exigirem o retorno de Dom Pedro e exigirem que todas as províncias se submetessem a Portugal, é que o discurso de emancipação política, de separação, começa a ganhar corpo, né? E essas ideias começam a circular nos periódicos, né? O Pedro, ao mesmo tempo, ficava indeciso se voltaria para Portugal. Ele chegou a mandar carta para o seu pai, para o Dom João, dizendo assim: olha, eu não quero esse negócio de príncipe regente, não. Me despeça dessa função, né? Estava assim um tanto quanto reticente. Até que essa situação, essa pressão das cortes, faz com que uma elite, principalmente liderada por José Bonifácio de Andrada e Silva, né, que era responsável pela província de São Paulo, e outros homens influentes chegassem para Dom Pedro e falassem assim: o negócio é o seguinte, a gente precisa reunir forças, a gente precisa reunir apoio, porque Dom João foi para Portugal e praticamente esvaziou o caixa, a gente está sem dinheiro. Então, a partir disso, Dom Pedro fez algumas viagens, foi à província de Minas Gerais, né, a capitania de Minas Gerais, capitania de São Paulo, tentando angariar apoio. E eles conseguiram o apoio, principalmente aqui no Rio de Janeiro, os grandes fazendeiros. O café já começava a ser uma atividade lucrativa, grandes proprietários, homens influentes de Minas Gerais e São Paulo. Então ele conseguiu reunir o apoio dessas províncias em torno de um projeto de separação, né? E aí
foi feito um abaixo-assinado, um documento, e o Senado da Câmara apresentou para Dom Pedro, falando assim, olha, a única solução é a separação, o rompimento, né? E aí foi nesse contexto que Dom Pedro teria dito, né? Se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, né? Isso em janeiro. Então, ali em janeiro de 1822, já havia um encaminhamento para a separação política. Isso faz com que a gente perceba que toda aquela história do 7 de setembro de 1822 como um fato importantíssimo que fez a independência de fato, ela deve ser relativizada. Historiadores que pesquisaram a fundo os jornais de época descobriram que não foi nem ao menos noticiado na imprensa da época, nos jornais, nos periódicos, nos folhetos. O 7 de setembro não foi nem noticiado, né? Porque, de fato, já havia praticamente uma independência já feita, né? Como, por exemplo, em 3 de junho de 1822, Dom Pedro I já tinha feito uma lei convocando uma Assembleia Constituinte, com representantes de todas as províncias, para fazer uma nova Constituição em que ele seria o imperador. Isso já estava dado em junho, né? Em agosto de 1822, o Dom Pedro, fez um decreto declarando que as tropas portuguesas presentes no Brasil seriam consideradas inimigas e elas foram mandadas para casa, né? E aí, até que aconteceu que em uma viagem para São Paulo, Dom Pedro estava articulando apoio, né? Viajou para Minas, viajou para São Paulo, e em uma dessas viagens ele recebeu cartas avisando que os portugueses haviam mandado tropas para levá-lo à força para Portugal. E é nesse contexto que ele teria dado lá o famoso grito do Ipiranga, né, dizendo independência ou morte. É aquela cena que eu mostrei no quadro do início, que o Pedro Américo vai fazer uma pintura linda, extraordinária, um quadro gigante, né, um painel gigante, né, que está até hoje no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Esse trabalho foi pintado, inclusive, lá na pátria dos renascentistas, né? Lá em Florença. Depois que veio para o Brasil, ela foi exibida primeiro lá. Então, aquela tentativa de construir uma imagem, uma representação, um passado glorioso, né? Mas isso foi feito muitos anos depois, né? Mais de 60 anos depois, num momento de decadência do Império lá, do Pedro II, já em 1888, uma tentativa de restaurar a imagem do Império, mas o fato é que o 7 de setembro de 1822, ele não teve tanta relevância porque a independência já tinha sido decidida. Existe aí, né, gente, alguns mitos que se cria em torno da independência do Brasil, e um deles é o de que ela haveria sido feita de forma pacífica, ou seja, não houve guerra, foi apenas um acordo de cavalheiros e a nossa independência é ruim por causa disso, né? Porque não houve lutas e tal. Mas autores que são especialistas na história do Brasil e, sobretudo, na independência, identificam que houve batalhas duras, né? Muito sangrentas, em várias capitanias, como a Bahia, Alagoas, Sergipe, Ceará, Maranhão e o Grão-Pará. O Grão-Pará, gente, era um caso interessante porque ele
se associou a Portugal e ele permaneceu fiel às cortes. Lá não havia esse impulso de fazer emancipação. Então foi necessário que o Dom Pedro e os políticos e as elites daquele momento, articuladas pelo José Bonifácio e outros, pagassem mercenários, porque não havia um exército nacional, né, para combater. E havia também um medo de que as grandes massas, o Brasil era um país com uma quantidade muito grande de escravizados e pobres, havia um medo de que eles participassem ou se aproveitassem dessa luta para tentar se separar, para tentar fugir. Então, a independência, essas lutas aconteceram basicamente com exércitos mercenários, ingleses, alemães, franceses, contratados para lutar e fazer a independência. Então, a independência foi lá, foi proclamada lá no 7 de setembro de 1822, relembrando, mas ela já estava praticamente decidida antes, né? Lá para junho já havia decisão de Dom Pedro de se separar politicamente. Mas, por exemplo, até hoje se comemora a independência lá na Bahia, né? Como um fato que só foi se dar 3 anos depois. E, dezenas de pessoas morreram, né? Centenas de pessoas morreram nesses episódios das guerras de independência. Muito bem, então a gente tem assim algumas peculiaridades, né, que eu gostaria de falar agora da nossa independência. Primeiro, que foi feita de cima para baixo, né? Ela foi articulada pelos poderosos, né, por uma elite política que estava em torno do Dom Pedro, né, do príncipe regente Pedro. Então, sem uma mobilização da população, sem uma participação forte popular. Segundo ponto, uma independência que cria um novo Estado, mas que um Estado brasileiro, mas que o governante é um português. E boa parte daqueles que ocupariam os principais cargos de mando, de comando, também era de portugueses, né? Foi uma questão de pai para filho, né? Dom João foi para Portugal e deixou Dom Pedro na direção do Brasil. Então, de certa forma, tem uma questão aí de pai para filho e que no processo de reconhecimento da independência, houve essa questão também da negociação da independência e Dom João VI, liderando Portugal, reconheceu a independência, mas mediante um pagamento de uma indenização bem elevada para a época. E quem financiou esse pagamento foi a Inglaterra, né? Então, uma independência que foi feita, mas mediante pagamento, que também gerou uma dívida externa. Essa independência manteve praticamente intocada a estrutura socioeconômica. Enquanto na América Espanhola se faziam repúblicas, em muitos lugares se abolia a escravidão, aqui no Brasil se conseguiu fazer uma independência, criar um novo país, mas mantendo os privilégios da elite senhorial, né? Os privilégios dos grandes proprietários, mantendo o sistema escravista, né? O Brasil nasceu como um império, né? Uma monarquia, enquanto era a época, uma era de revoluções, em que se criavam repúblicas por todos os lados. Aqui não aconteceu, como eu disse anteriormente, a fragmentação, a divisão. Mas, gente, entenda uma coisa, não havia nada que garantisse que o Brasil seria um Estado com esse território enorme. Não havia, porque havia um impulso separatista.
lá do Nordeste, em Minas Gerais, no Grão-Pará. Não havia nada que garantiria que o território permaneceria unido com o poder centralizado. Isso foi feito com base em muita violência e repressão do governo central, né? Então, a gente entra agora na parte final e alguns mal-entendidos sobre a nossa independência, né? A primeira coisa é a ideia que a gente tem aqui de desconstruir a noção de que a independência foi feita por um ato heróico. Não, não foi um ato heróico e isolado de um indivíduo, de Dom Pedro II, como nos faz entender como nos induz, né, o entendimento aquela tela do Pedro Américo que eu mostrei lá no início, né? Aquela tela, aquela imagem está presente em muitos livros didáticos, principalmente do ensino fundamental, né? E no imaginário popular, até hoje muitos pensam, oh, Dom Pedro foi um grande herói, né? Aquela tela tem por objetivo criar mesmo um mito fundador, um mito do herói, né? Uma personalidade exemplar que se levanta para libertar um país da tirania do Portugal opressor. Não, a separação ou a emancipação política, ela precisa ser entendida dentro de um contexto histórico mais amplo e, como eu demonstrei, está muito relacionado ao desenrolar de episódios que não foi planejada, ela foi acontecendo na esteira de outro processo, né, da Revolução Liberal do Porto, de 1820, na tentativa de manutenção de privilégios de uma elite que estava estabelecida no Rio de Janeiro. Ela não foi um resultado da Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, como alguns livros didáticos apresentam até hoje, ou seja, alguns livros vão falar da independência do Brasil, coloca lá, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, a vinda da família real e independência, como se fossem episódios que vão se sucedendo e que já estão mais ou menos destinados a culminar com a separação política, com a independência. Não. Esses episódios demonstravam mais que havia interesses e forças políticas dentro daquelas províncias que pretendiam romper com Portugal, mas não a independência do Brasil como um todo, né? Não teve também a pompa retratada por Pedro Américo naquele quadro, porque testemunhas de época dão conta de que Dom Pedro estava montado em sua mula, que era um animal mais resistente para essas longas viagens, e outras fontes indicam até que ele estava com problemas intestinais, por assim dizer. Vocês já entendem o que isso significa, né? No bom e velho português, ele estava, vamos usar uma expressão mineira aqui, estava de piriri, né? Numa moita. Mas o Pedro Américo disse que precisava criar uma certa pompa e uma circunstância para representar aquele episódio com maior dignidade. Então, isso nos ajuda a ficar muito alertas quando nós encontramos uma imagem para representar um fato histórico, né? Precisamos perguntar quem fez, quando fez, quais os objetivos, né? Qual é a imagem que ela tenta passar, qual é a representação do passado, né? Qual a memória que ela tenta estabelecer, né? E ali havia a tentativa de construir essa imagem de um passado glorioso, né? Feito por uma grande liderança, né? Então, a independência, a separação, criou um novo Estado, mas não uma nação, ou seja, não havia um sentimento de pertencimento àquela comunidade imaginada, né, como alguns autores tratam. Ou seja, não havia um sentimento de identidade nacional ainda.
Isso só se desenvolveria mais para frente, no final do século XIX. O José Murilo de Carvalho, no livro Cidadania, no Brasil, O Longo Caminho, chama atenção para algo interessante. Ele fala assim, olha, até a Guerra do Paraguai não havia esse sentimento de pertencimento a uma nação. Então, a Guerra do Paraguai, já no final do século XIX, é que contribui para isso. Então, ele fala assim, guerras são boas para produzir identidade. Porque aí, quando você tem um inimigo comum a combater, as pessoas tendem a dizer, olha, somos nós contra eles, somos brasileiros contra o Paraguai. Então, lá no final do século XIX, se começa a ter uma noção de sentimento de pertencimento, uma coisa mais generalizadora para agregar as diferentes províncias do Brasil, coisa que até então não existia. A unidade nacional do território foi preservada graças à repressão, à violência, e não a um sentimento de pertencimento a uma comunidade maior, né? Não foi também uma luta nacional de brasileiros contra portugueses, não. Entre aqueles que estavam fazendo a independência, tinha muitos portugueses e tinha muitos brasileiros também. Foi uma luta para criar um novo estado separando-se do estado de Portugal, mas nessa luta participaram pessoas de nacionalidade portuguesa, grandes comerciantes, grandes funcionários da corte, né? E não foi pacífica como se imagina. E a gente já falou sobre isso atrás. Foi uma guerra bastante sangrenta, que muitas pessoas morreram, foram inclusive torturadas, né? Receberam punições severas. E tudo isso aconteceu nesse processo que culminou na separação política do Brasil. Concluindo, há quase 200 anos, né, 2022 temos aí 200 anos e o tema continua sendo importante, ainda há discussões, ainda há debates em torno da independência do Brasil, há diferentes interpretações, né? A gente procurou aqui pegar as interpretações mais consensuais, né? Segundo ponto, a independência deu origem a um novo Estado, né? Isso mudou muita coisa em relação à colônia. Então, de 1500 a 1822, nós temos que era uma colônia de Portugal apenas. De 1822 em diante, era uma outra coisa, não mais submetida aos interesses da metrópole portuguesa. E também não é correto dizer assim, o Brasil era uma colônia de Portugal, mas depois passou a ser uma colônia da Inglaterra. Não. Ainda que houvesse interesses econômicos mais voltados para atender a Inglaterra, o Brasil era uma outra coisa, um novo Estado, e era o começo da construção de uma nova nação. Não resultou de uma vontade única de uma pessoa. A gente viu que a independência resultou de episódios que foram acontecendo, não foram planejados, né? A vinda da família real teve um peso importante em 1808, mas não fosse a Revolução Liberal do Porto de 1820 e aquela pressão, aquela tentativa de recolonizar o Brasil, talvez não tivéssemos independência. Talvez também, se não fosse a grande força de repressora militar organizada por Dom Pedro, José Bonifácio e outros, províncias teriam se separado. A Bahia seria um país independente, né? O Pará seria um país independente, né? Alagoas, Ceará, isso não estava no destino do Brasil ser uma unidade com o poder centralizado. Isso não estava dado. Isso foi resultado das forças que naquele momento disputavam, né?
O sentimento de nacionalidade, como eu disse, só foi se desenvolvendo a partir do século XIX e lá nos anos 30, principalmente com o esforço centralizador do Getúlio Vargas, através de algumas iniciativas para criar e consolidar e difundir um sentimento de unidade, de nacionalidade, é que se foi consolidando o Brasil como uma nação, né? Bom, e ainda hoje, alguns símbolos são tomados por grupos políticos nas suas disputas pelo poder na atualidade. Alguns grupos tentam usar, por exemplo, o hino nacional, né? a, a bandeira do Brasil para tentar angariar seguidores, para tentar motivar as pessoas de uma forma emocionalista, para trazer as pessoas como se a nação fosse deles, como se a pátria fosse deles e os outros não, como se eles fossem os patriotas, né? Então, percebam que nós teremos em 2022 esses 200 anos da independência do Brasil e muito provavelmente alguns grupos que se dizem patriotas vão para as ruas reivindicando, né, e usando a bandeira nacional, as cores, o hino, para tentar dizer que eles são mais brasileiros que os outros brasileiros, né? Isso aconteceu muito nas ruas de 2013 para cá. Certos segmentos da sociedade vão invocar esses símbolos de patriotismo, de nação, para dizer: olha, nós somos os patriotas, nós somos os verdadeiros brasileiros. Então é uma construção que a gente percebe que vem de uma longa duração, né? 1822 não havia esse sentimento de pertencimento, e 2022 algumas pessoas se emocionam, né? Ficam tocadas com essa força do hino nacional, com as cores do Brasil. Então tudo isso nos mostra, gente, da importância de nós valorizarmos a nossa história, porque às vezes há certas interpretações que tentam esculhambar com a nossa história, nos fazem ter um sentimento de inferioridade, né? Um sentimento assim de que os outros países é que são melhores, né? Os Estados Unidos é que são bons, não, porque lá a independência envolveu muita violência, muita guerra, muito isso, mas nós não, nós tivemos uma independência ruim, começamos ruim, como se a história do Brasil estivesse destinada ao fracasso. Não. A história é um campo aberto para a ação dos indivíduos. Apesar de haver certos elementos condicionantes, né? Apesar de haver certas restrições nas estruturas do capitalismo, por exemplo, a história, o destino não está dado, né? Sempre é possível a intervenção do indivíduo para mudar os destinos da nação, do Estado, né? Então é muito importante a gente discutir esse tema, falar da nossa história, valorizar a nossa história e entender que, apesar dos pesares, nós precisamos entender, estudar, valorizar e procurar intervir no sentido de mudar aquilo que é possível mudar. Então eu acredito que esses assuntos, principalmente a discussão sobre o Brasil, continua atual. Os 200 anos da independência estão aí e eu acho que é um campo aberto para muitas discussões. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima. Tchau!